E hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre a doença de Huntington. Gostaria de saber qual o estágio mais avançado da doença e como fortalecer o sistema imunológico do paciente. Não existe remédio para fortalecer o sistema imunológico de nenhuma doença, de ninguém. Isso é muito importante. No adulto sem nenhuma doença, a gente orientaria atividade física, boa alimentação, tratar, se for o caso, pressão alta, diabetes, ter um sono adequado, evitar o estresse. Isso serve para todo mundo. É assim que a gente melhora o sistema imunológico. O que a gente precisa estabelecer é isso. A alimentação da pessoa com a doença está adequada? Se não está, a gente precisa fazer suplementação. Ela faz atividade física? Se não faz, tem condições, a gente consegue colocar atividade física? O sono está adequado? A gente precisa avaliar isso, porque isso tudo melhora a imunidade, sim. Agora, a gente considera em estágio avançado é quando a pessoa tem uma doença, seja doença de Huntington ou outra, quando há um grau de dependência completo. Então, quando ela não se alimenta sozinha, quando ela não deambula sozinha, quando ela não faz nenhuma atividade sozinha, ou o faz com muita dependência, tá? Mesmo em estágios avançados, graves, tem ainda longos períodos, tá? Tem um grau de dependência, mas não quer dizer que ela vai falecer. Ainda existem etapas, as pessoas podem ter muito emagrecimento, temos que engasgam mais, outras engasgam menos, mas no estágio avançado isso tudo tende a acontecer. Há muito emagrecimento, mas lembrando que muitas pessoas que estão hoje em estágios iniciais, moderados, a gente não sabe se vai para a fase avançada, porque a gente espera que outros medicamentos, algumas outras intervenções possam surgir. Sim, podem acontecer. Então é importante a gente entenda que pode acontecer, hoje acontece, mas a gente não sabe como vai ser no futuro, então todo mundo tem que ter bastante calma. Eu recomendo sempre isso. Incontinência ao dormir é comum? É comum, tá? Minha mãe, quando dorme, precisa de fralda. É comum, principalmente em estágios moderados e avançados. Mas em estágios iniciais também isso pode acontecer. Então o uso de fraldas e medicações podem ser úteis e a gente utiliza assim. Sintomas comportamentais sempre vão existir? Sempre vão existir, mas muda. Em geral é mais compulsão, agitação, agressividade no início, no meio, e depois o meio começa a ficar mais apático, sem iniciativa. Às vezes tem muito movimento, mas a pessoa não tem nenhuma iniciativa. Então o comportamento ele sempre vai estar alterado, mas como vai estar alterado, isso depende de vários fatores. A fase, a idade, as intervenções medicamentosas e não medicamentosas, tudo isso faz parte. Aos dedos, seu uso contínuo tem alguma sequela? Não, o remédio pode fazer uso contínuo dele mesmo, tá? Não me preocupa. O remédio ele ajuda no movimento involuntário. Se tem muito pouco movimento, talvez não seja tão útil, mas se tem muito movimento, a gente tem que usar, e às vezes a doses altas do Austedo, que é a deutetrabenazina. A gente não espera nenhuma sequela a longo prazo, ainda mais que a pessoa tenha doença de Huntington, então uma sequela de longo prazo é irrelevante. O mais relevante são os próprios sintomas que a gente tem que tratar. Devemos ter esperança dos medicamentos que estão em estudos para a cura ou para os sintomas? Sim, a gente tem esperança sim. Eu entendo que a gente vai ter um remédio capaz de evitar a progressão da doença. Em quanto tempo? A gente não sabe. Será que em 10 anos? Eu tenho muita expectativa que em 10 anos a gente vai ter um medicamento. Será que é um medicamento que a gente vai tomar e vai ter uma cura milagrosa? Não. Pode ser que isso aconteça, mas tem que ter muita calma. A gente quer primeiro um medicamento capaz de evitar a progressão, mas um remédio que toma e acaba a doença, hoje a gente não tem nem para pressão alta a gente tem um remédio dessa forma. Mas ao longo do tempo eu espero que a gente tenha sim um medicamento capaz de evitar a progressão ou reduzir a velocidade, e ao longo do tempo a gente vai ter novos tratamentos. Eu queria agora um remédio o mais rápido possível que diminuísse a progressão. Depois um remédio que interrompesse a progressão. E assim por diante. Existe muito estudo, existe muita pressão da indústria farmacêutica, da sociedade, tem isso acontecido muito nos últimos tempos, então é uma expectativa real. Enquanto isso, a gente não fica parado, a gente trata com o neurologista, trata com as medicações existentes até o momento, e a gente trata também através dos tratamentos não medicamentosos, fisioterapias, fonoaudiologia, tudo isso é fundamental, sem esquecer do acompanhamento dos familiares, tá? Os familiares, eles adoecem juntos, a gente precisa dar muita atenção aos familiares. Bem, acho que deu pra gente tirar a maioria das dúvidas, e espero ter ajudado a tirar algumas dúvidas. Tem algumas coisas bem interessantes, bem específicas, talvez no futuro mais momentos como esses, que são muito válidos, a gente possa contribuir cada vez mais para a orientação e chamar a atenção da população sobre a doença. Isso é muito importante, a pessoa, os familiares, sobre a doença, entender o tratamento e circunstâncias tão específicas como essa.